Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de domingo? Hoje, dia 24 de agosto do ano de 2025, este que será o ano dos teus sonhos serem realizados. Tudo eu posso sonhar, tudo eu posso realizar em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, como é que está o Senhor? Como é que está a senhora? Eu espero que com você esteja tudo muito bem. E você tem aproveitado esse dia de domingo? Foi até a casa do Pai para buscar a presença dele? Eu creio que sim. Para você que vai nos assistir, para você que vai nos ouvir, não sei o dia, não sei a hora, mas que você irá acompanhar. Nesta noite, trago uma palavra de Deus para a sua vida, para que Ele venha te abençoar cada vez mais. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, certamente nós iremos perecer. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós morreremos. Mas se eu ouvir a voz de Deus, eu prospero. Se eu ouvir a voz de Deus, eu vivo, vou ter vida. E é isso que eu e você precisamos falar. Mas pastor Fábio, nós estamos ouvindo a sua voz. Sim, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. A palavra não é minha. Eu tenho duas Bíblias aqui na mão. A palavra, ela não é minha. A palavra é de Deus. E como esta palavra falou comigo, eu creio também que ela vai falar com você diretamente ao seu coração, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, todos os dias, ela se renova. É o livro mais antigo, mas se nós examinar as Escrituras, todo dia a palavra de Deus, ela fala com os nossos corações. Posso fazer uma pergunta para você? Hoje, talvez você tenha reclamado. Talvez você tenha murmurado hoje. Não murmure. Se você olhar à sua volta, ou às vezes não vai muito longe, anda próximo aos seus vizinhos, vai um pouquinho mais distante, outro bairro, talvez tenha alguém ali que está sofrendo muito mais que você. E você sabe, você pode visitá-los. E você reclama. Reclamar do quê? Hoje eu pensei, nossa, eu estou cansado. Poderia dormir um pouquinho mais. No decorrer do dia, fomos fazer uma visita. Chegando lá, nos deparamos com a senhora com diabetes alta. Essa senhora na cama, com as pernas vermelhas, inchadas, sem poder tocar no chão. Rapidamente eu falei, eu não estou cansado. Não, nós não estamos cansados. Reclamar do quê? Murmurar do quê? Qual é o seu problema? Não, nada disso. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de Jó. Jó capítulo 1, e o versículo é o primeiro, que nos diz assim, ó. Essa Bíblia aqui, ela diz para nós, a virtude e a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero e reto, temente a Deus, e desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e era o seu gado de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 de boi, juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssimo gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquete, um na casa de cada um. E enviavam e convidavam-se as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Você observa que Jó tinha uma família aparentemente abençoada,
Uma família que aquele homem era o mais rico do Ocidente, aonde os seus filhos e suas filhas faziam festa, comemoravam-se e iam um na casa de cada um deles fazendo festa. Talvez hoje nós não tenhamos mais uma família assim. Talvez você nunca mais conseguiu reunir os seus filhos. Mas a Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Será que nós temos nos desviado do mal? Ou será que nós temos ido para cima do mal? Precisamos ser igual a Jó. Precisamos imitar Jó, porque ele era confidente a Deus, ele servia a Deus com integridade. E diz assim: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias, em seus banquetes enviou Jó a santificar-se, levantar-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque diziam: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus ao seu coração? Assim fazia continuamente. A oferta para Jó ter uma família abençoada é que ele ofertava pela vida de cada um dos filhos. Ele ofertava para Deus dizendo: porventura, se cada um deles pecou contra o Senhor, blasfemou, reclamou, murmurou, eu vou ofertar pela vida de cada um. Será que nós temos ofertado pela vida dos nossos filhos? Será que nós temos feito algo em prol de Deus para os nossos filhos? E vendo um dia um dos filhos vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. O Satanás está rodeando a terra e passeando por ela. Isso aqui está deixando bem claro para mim e para você que ele está por onde? Passeando na terra e rodeando ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Essa pergunta Satanás talvez está fazendo para Deus, Deus está fazendo para Satanás hoje. Você tem visto o meu servo? Você tem visto a minha serva? Você tem visto que ele me adora de coração? Você tem visto que ela busca a minha face? E olha só. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma coisa é as pessoas falarem o que a gente é. Outra coisa é Deus imaginar o que você é. Deus falar: o pastor Fábio é um homem íntegro, reto e se desvia do mal. Você é um homem reto, íntegro e se desvia do mal. Diga o seu nome. Você é um homem íntegro ou uma mulher íntegra que se desvia do mal? É isto que Deus quer em nossas vidas. Que nós venhamos nos desviar de todo mal. Precisamos sair para que nós não tropeçamos nas nossas palavras. Imagina que lindo você ter referência de Deus. Imagina que maravilhoso. O Senhor Jesus é quem vai dar a sua referência. O Senhor Jesus é quem vai falar do Senhor. O Senhor Jesus é quem vai dar referências suas. E olha só o que ele disse a Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não o cercaste tu a ele e tua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estenda a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verá que não blasfemarás de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda suas mãos. E Satanás saiu da presença de Deus. Muitas vezes, Satanás tem nos pedido para tocar em nossas vidas. Muitas vezes,
Satanás tem pedido para tocar em nós, como Jesus naquele tempo também, ele pediu para tocar na vida de Pedro, e Jesus disse que não, porque Pedro não tinha estrutura. Se você não tiver estrutura, Deus não permite que ele toque em você. Aqui Jó, Deus deu legalidade para Satanás tocar em tudo quanto ele tinha, menos na vida dele. E precisamos ter esse revestimento de Deus. Precisamos ter essa cultura de Deus para que nós venhamos nos sobressair. E Jó, depois desse estágio, que Deus deu legalidade, começou a chegar só notícias mal para ele. Começou a chegar só notícias de derrota. Talvez na sua vida, meu querido, minha querida, esteja assim também, chegando notícias só de tragédia, chegando notícias só do que você não queria ouvir. Mas creia, porque com Jó não foi diferente. E ele vivia um período ali da vida dele, aonde aparentemente estava tudo muito bem, tudo muito maravilhoso, os seus filhos fazendo festa, convidando os filhos para ir festa, ele tinha servos trabalhando para ele tinha ovelhas, tinha gado, ele tinha de tudo. A Bíblia nos diz que ele é o homem mais rico do Ocidente daquela época. Olha só o que diz aqui a tradução, para nós entendermos um pouquinho mais. Os números de 7 filhos e 7.000 ovelhas e 3 filhas e 3.000 camelos e 500 jumentas de boi, onde juntas indicam um par e 500 jumentas simboliza perfeição e abundância. A incrível família do servo, rebanho, riqueza material, e Jó fazia dele o maior de todos os homens do Ocidente, onde o Oriente pode indicar praticamente qualquer lugar entre Damasco e a Arábia, e indo do leste até a Pérsia. Para garantir a pureza espiritual de sua família, Jó frequentemente erguia como sacerdote. A palavra trazia hebraico abençoado, um lugar, neste caso, mais tarde, a esposa de Jó, uma palavra da mesma maneira que foi quando ela falou, quando as notícias começaram a chegar mal, ela falou: amaldiçoa esse Deus e morre, está servindo ele, não serve para nada. Porque nós queremos servir a Deus quando as coisas estão muito bem. Quando as coisas estão ruins, atribuímos a culpa para quem? Para o diabo. Só que aqui não foi o diabo, foi o Deus que permitiu que ele tocasse. E nós sabemos que o fim da história é melhor do que o começo. Meu querido, minha querida, o fim da sua história vai ser melhor do que o começo. O fim das coisas são melhores do que o começo. Assim foi com Jó, assim vai ser com você. E vamos lá no 42, só para nós finalizar, para você entender que Jó perdeu tudo quanto ele tinha. Jó perdeu tudo quanto ele tinha, mas mesmo assim, o Senhor ainda foi na vida dele. Olha só para nós finalizar, 42, eu não ia ler o 42 não, mas vamos ler o 42 agora, só para nós finalizarmos, em nome de Jesus. Jó 42. Diz assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu podes, e nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, em conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendi, coisas que para mim eram maravilhosamente, para que eu não compreendi. Escutai-me, pois falarei, e perguntarei e me ensinarei. Com ouvidos do meu ouvido ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Deus, aqui no 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó tudo quanto ele tinha em dobro, e tudo quanto antes ele possuía. Então vieram a eles os seus irmãos, e todos os irmãos, quanto antes conheceram e começaram a lhe dar pão na sua casa, e cordeiro dele consolaram todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E a cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um deles
um pendente de ouro, e o Senhor assim o abençoou. O último estado de Jó, mais que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6.000 juntas de boi, e também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou, aí vai falar os nomes deles. Você vê que o estágio de Jó, o último, foi melhor do que o primeiro. Assim também eu determino na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais esse domingo na tua presença, Senhor. Sabemos que tudo, meu Pai, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Jó, no finalzinho, disse que antes só ouvia o Senhor de falar, mas os olhos dele podem contemplar. Senhor, que os nossos olhos também possam contemplar a Tua belezura, a Tua formosura, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é quem conhece os nossos corações, o Senhor dá legalidade para o diabo, sim ou não, para tocar no que nós temos. Nós queremos, meu Pai, é te adorar, te servir em espírito e em verdade. Meu Deus, abençoa a esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, meu Pai, que como os amigos de Jó, quem conhecia Jó ali, levaram pingentes de ouro, levaram prata, levaram abençoando ele, Pai. Que esta semana o Senhor possa usar a vida de alguém para abençoar o meu irmão. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. E abençoa, meu Pai, este copo com água, que a ele, ao beber, ao ingerir, que ele possa ser sarado das enfermidades, da cura, meu Pai. Oh, meu Deus, nós repreendemos todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Tenham todos uma ótima noite, mais do que abençoada pelo poder do Espírito Santo. Meu amigo, creia que ainda essa semana o Senhor entra com providência naquilo que você está esperando ou está pedindo. Você que deseja deixar um pedido aqui, deixa um pedido aqui. Vamos apresentar diante do Senhor as tuas queixas, as tuas reclamações, para que Ele venha ouvir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Um beijo no coração, que Deus abençoe, estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Saúde e paz. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite, mais que abençoados, em nome de Jesus. Deus abençoe.